O tema de hoje é saia da sua tenda. Não é saia da minha aba. Isso aí é o tema de outra pregação por aí, ô Gui. Isso aí é outra pregação. É sai da sua tenda. Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15, verso 1 ao 6. Glória a Deus. Diz assim a palavra: depois dessas coisas o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás, se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isto foi-lhe creditado como justiça. Irmão, hoje a palavra é de bênção, irmão. Hoje a palavra é para te abençoar. Se tu veio hoje na igreja querendo uma palavra de correção, porque eu sei que tu gosta de correção, gosta de vir na igreja para ser corrigido, eu sei. Ainda dá tempo de ver o Fantástico? Ainda não. Existe Fantástico ainda, será? Ainda dá tempo, irmão, porque hoje é bênção. Hoje é para te abençoar, é para te prosperar, irmão. É para te crer, para te compreender que Deus quer prosperar a tua vida. Não é teologia da prosperidade, irmão. Teologia da prosperidade. Não é teologia da prosperidade. Mas nós não acreditamos nessa casa, nós não cremos, não pregamos a teologia da miséria, irmão. Aqui não tem teologia da miséria. Se você está esperando que a gente, às vezes, idolatre a pobreza como caminho, não tem São Francisco aqui, irmão. Não tem ninguém franciscano, ninguém é da ordem franciscana aqui. Nós não vamos idolatrar a pobreza e achar que a pobreza, a miséria, isso é o que vai fazer te chegar perto de Deus. Porque isso biblicamente não faz sentido nenhum. Mas pastor, eu sou pobre, então eu estou errado? Não, irmão, pelo amor de Deus. Não está errado. As circunstâncias da vida, não tem problema. Aqui tem que ter o pobre, tem que ter o rico, tem que ter o classe média, ou classe A, B ou C. Também tem um limite, porque se tu estiver numa classe muito baixa, nós temos que te ajudar. Tu tem que compartilhar daí as suas necessidades para a gente te ajudar. Porque aí a gente não pode também ver os nossos irmãos sofrendo algumas coisas e não compartilhar. Mas você precisa, obviamente, falar, e a igreja tem várias ações para isso. Mas é o que eu vim para te abençoar, irmão. Para te encorajar, para te compreender aquilo que Deus deseja para a nossa vida. Porque às vezes a gente aprendeu de uma maneira errada. Às vezes, gente, por causa da famigerada teologia da prosperidade, muita gente foi para o outro lado. Às vezes, para corrigir uma coisa errada, sabe? Para corrigir uma coisa errada que está do lado de cá, a gente vai no exato oposto, no exato extremo, a gente vai para o outro lado. E aí, às vezes, o contrário do errado é mais errado ainda, não é certo, porque o contrário do errado não é certo. O certo é certo, mas o certo não é o contrário do errado. E às vezes a gente aprende algumas coisas que são erradas, mas na tentativa de corrigi-las, a gente acaba sendo mais errado ainda, mas é para o outro lado. Quer um exemplo prático no Brasil? É a extrema esquerda e a extrema direita. Tem gente que às vezes varia da extrema direita para a extrema esquerda, irmão, é tudo errado. É tudo radical errado, tudo doido da cabeça. Entendeu? Tudo tem alguma coisa errada. Então a gente tem que cuidar com isso. Então hoje é dia de bênção, irmão. Teve bastante culto de correção. Bastante culto. Mas nós estamos no mês do Profetize. Nós estamos aqui sonhando com 2026. Nós estamos aqui com boas palavras para fazer boas declarações para 2026. Eu espero que você tenha vindo no Profetize. Se não veio, vai ter quinta-feira. Que você anote as coisas aí, para que você desenhe, assim como o pastor Gede já falou, para que você desenhe, para que você escreva. Deus disse para o profeta: ei, escreve a visão.
escreve a visão e coloca de um tamanho que quem passar correndo possa ler. Às vezes nos falta escrever as coisas, fazer as boas declarações a respeito da nossa vida e escrever as coisas. Mas amém. Amém, glória a Deus. Quero falar sobre a vida de Abraão e aquilo que a vida de Abraão tem para nos ensinar a respeito de fé, a respeito daquilo que Deus deseja para a nossa vida. Abraão, ele foi chamado por Deus com 75 anos, lá em Ur dos Caldeus. Deus tirou ele lá de Ur dos Caldeus, de uma terra idólatra. O pai de Abraão fazia ídolos e provavelmente Abraão estava envolvido, né, nesse desenvolvimento de vários ídolos, mas Deus chama o Abraão com 75 anos de idade e lhe faz promessas, né? Capítulo 12 de Gênesis, ele lhe faz promessas. E essas promessas, elas ocorrem até os 99 anos de Abraão. Essas promessas que envolvem principalmente a descendência e o filho. Então Abraão, durante a sua vida, passa recebendo promessas de Deus, e são 6 promessas até o nascimento de Isaac, e uma última promessa depois do nascimento de Isaac, quando Abraão vai ofertar Isaac, né, no Monte Moriá. E lá ocorre a 7ª promessa de Deus na vida de Abraão. E olhando para Abraão e para essa passagem, eu vejo 5 pontos que eu quero compartilhar com vocês a respeito desse processo, do processo que houve na vida de Abraão e que existe na nossa vida também. E que constantemente a gente passa, e às vezes é muito importante a gente ter a clareza, né, o discernimento a respeito das coisas que vão acontecendo. E esses 5 pontos, para você já começar a entender o todo a partir de agora, que dizem respeito à vida de Abraão, é a limitação, o problema que Abraão tinha, a limitação que ele estava enfrentando, a perspectiva dele, a perspectiva que Abraão tinha, a natureza de Deus que Abraão precisava, a revelação da natureza que Abraão precisava, a capacidade de Abraão que o levou a uma tentação que também nos ocorre, e por último a transformação, que foi a redenção na vida de Abraão que ocorreu. Eu quero ministrar a respeito desses 5 pontos. E aí, começando pelo primeiro, nós vamos falar sobre a limitação. Veja, a limitação é clara. Quando Deus está falando aqui com Abraão, a resposta dele para Deus, que Deus está fazendo promessas para Abraão, está dizendo: vai ter uma descendência, vou te honrar, vou te engrandecer, as coisas vão acontecer, tu vai ter descendentes. E o que ele fala? Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Ele olha para a limitação que ele tem. Abraão, ele vai para a realidade que ele vive. Vamos colocar a realidade do lado de cá. Ele olha para a realidade que ele vive e ele responde Deus, né? Sabe quando a tua mãe dizia assim: não responde, não responde, filho? E a gente não entendia. Eu me lembro que a minha mãe brigava comigo e dizia: não responde, mas eu nunca entendia. O que é responder, né, mãe? Responder é falar, era para mim ficar quieto, porque ela estava me corrigindo, mas e Abraão, ele respondeu a Deus, né? Deus falou assim: eu vou fazer isso, 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 aquilo. E Abraão olha para a sua realidade, e fala assim: Senhor, mas olha só, todas essas bênçãos que tu queres me dar, elas não fazem nenhum sentido para mim. Por quê? Porque o herdeiro que eu tenho é um servo que nasceu aqui na minha casa, é o Eliezer. Esse é o herdeiro que eu tenho. Eu não tenho um filho de sangue, eu não tenho um filho para chamar de meu, para deixar tudo isso. Então não faz muito sentido, porque o que eu já tenho já é muito maior do que eu precisaria para viver. Veja, irmão, Abraão era um homem rico. Mas não é o rico do dia de hoje, assim, não é o dublê de rico. Ele era rico com força. Ele era rico de verdade, assim. Ele tinha 318 servos para trabalhar para ele. Então ele era rico. Já viu aquele meme no Instagram que o cara fala assim: poxa, Senhor, Abraão era rico, Isaac era rico, Davi era rico, Salomão era rico, chega na minha vez. Abraão era rico. Só que ele está olhando para a sua realidade, ele está vendo a sua realidade, e ele está percebendo a realidade. Ele não está sendo pessimista ou otimista. Na realidade natural do que os olhos podem ver, Abraão está dizendo: Senhor, mas olha só, tu está me falando todas essas coisas, eu estou com 75, eu não sou mais um menino, entendeu? Eu já estou no nível, né, já estou recebendo INSS, e tu está dizendo que eu estou um filho, mas o filho não vem, estou com 75, o que é que vai acontecer? E ele retruca Deus, e Deus
fala para ele: Abraão, não vai ser o teu servo, vai ser um filho que você mesmo vai gerar. Mas o coração de Abraão estava exatamente igual o nosso coração às vezes, quando estão acontecendo as coisas na nossa vida. Nós estamos com os olhos naturais na realidade. Irmão, olhar a realidade em si não é pecado. Perceber a realidade que você vive, ter a sabedoria e o discernimento de olhar a realidade que você vive, não é errado. Na verdade, é até muito certo. Você deve ter uma percepção da realidade. Você deve ter uma percepção a respeito das coisas que você pode ou não pode fazer. Você tem que ler muitos provérbios, Eclesiastes e Salmo, para você ver como você tem que viver a sua vida prática, para você ver, né, quanto que você ganha, o salário tem que ser adequado à sua vida, as coisas têm que estar... É a realidade. A questão não é a gente tentar mexer na realidade, né, que a gente não é a Wanda, né? Só alguns aqui vão pegar essa referência. A gente não consegue distorcer a realidade, apesar de que às vezes a gente pensa que Jesus deseja que a gente de alguma maneira distorça a realidade. Às vezes a gente pensa que as coisas na verdade não acontecem na nossa vida porque a gente é muito pessimista. Mas tanto o pessimismo como o otimismo estão aqui aos olhos naturais. Dependendo da tua personalidade, do teu temperamento ou a casa que tu nasceu, tu é mais otimista ou mais pessimista. Isso não necessariamente diz respeito à fé ou à espiritualidade, diz respeito à natureza, à tua personalidade. Obviamente, irmão, como crente, nós queremos te incentivar a ser otimista. Mas isso não diz respeito à tua fé, isso diz respeito à tua natureza, as coisas naturais. Por outro lado, os olhos espirituais, eles não estão preocupados com a realidade, eles estão preocupados com a verdade. Porque a verdade é uma coisa, a realidade é outra coisa. Às vezes na nossa vida, a gente toma a realidade das coisas como verdade para a nossa vida. Vou te dar um exemplo bíblico. O rei Davi. O profeta Samuel foi na casa de Jessé, e ele foi fazer o quê? Ungir o novo rei de Israel. Quando ele chegou lá, Deus mostrou Davi, mandou chamar Davi, e ele ungiu o rei de Israel. Naquele momento, qual era a verdade? Quem era o rei de Israel em verdade escolhido por Deus? Davi. Mas qual era a realidade de Israel naquele tempo? Quem era o rei na realidade do povo de Israel? Saul. Na realidade, Saul era o rei. Na verdade de Deus, Davi era o rei. Então, existem algumas coisas que quando você olha são realidade. E está tudo bem. Mas você tem que perceber que Deus quer nos levar a um nível de fé, de maturidade espiritual, em que a gente consiga viver muito mais a partir da verdade de Deus, do que a partir da realidade que nós temos. Mas por que às vezes a gente fica muito na realidade? Por causa das nossas limitações, por causa das nossas dores, por causa das nossas angústias. Era Abraão falou assim: ô Senhor, mas assim ó, além da minha mulher ser estéril, ela já nem tem mais idade para ter filho. Era um problema em dobro. E aquilo trazia uma limitação para Abraão, entre a realidade de Abraão e entre a verdade de Deus. E gente, verdade não é uma coisa de futuro. A verdade de Deus não é uma coisa sobre o futuro, nem sobre o passado, nem sobre o presente. A verdade é eterna, porque Deus é eterno. Porque, de novo, vamos voltar para cá, vou voltar para cá, porque às vezes a gente às vezes é coach de si mesmo, né? A gente também às vezes gosta de um coach também. Não gosta, mas gosta, a gente fica ali numa coisa. E a gente tenta trabalhar com os olhos naturais e melhorar os nossos olhos naturais. E a gente pensa assim: não, mas agora não está dando, mas no futuro vai dar. Porque a gente tenta construir uma realidade que em algum momento essa realidade vai virar e que a gente quer acreditar nisso. A gente não quer ter fé na transformação da nossa realidade. A gente quer acreditar, e aí a gente pensa: não, eu preciso ser mais otimista. Não, irmão, tudo bem, tu precisa ser mais otimista, não tem problema. Mas
Às vezes a gente quer melhorar muito o nosso lado natural e não está indo para o nosso lado espiritual. O lado espiritual comanda o natural. E no lado espiritual não é sobre presente, passado e futuro. Não é, a verdade não é o que vai acontecer lá. Até porque, irmão, Abraão, o nome de Abraão significava pai exaltado. Mas ele nem tinha filho. Mas qual era a verdade sobre a vida dele? Que ele ia ser um pai. Então não era questão de presente, passado, futuro, ele já tinha um nome. Ele já tinha um nome. E é por isso até que o apóstolo Paulo depois vai chamar Abraão de pai da fé. Então já existia uma palavra sobre a vida de Abraão para ele ser aquilo. Então já existia um nível de verdade. E às vezes a nossa mente ela fica confusa, porque a gente pensa assim, poxa, mas o pastor está mandando declarar, e está falando falar de coisas boas, e profetizar, e ser encorajado, mas às vezes a tua vida pregressa, a casa que tu nasceu, suas amizades de antes, elas sempre te trouxeram, né, uma limitação, um sentimento, uma limitação, uma mentalidade escassa, uma coisa assim que te limitou sobre a tua vida. E aí você pensa, cara, eu fui limitado aqui, existem algumas limitações no meu natural, então o que eu preciso fazer? Eu vou fazer umas 10 sessões de coach para ver se eu me liberto, e se eu vou além. Irmão, tu tem a Bíblia, irmão. Tu tem a palavra de Deus. A palavra de Deus vai muito mais profundo do que qualquer coisa que tu queira fazer no natural, porque a palavra de Deus vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. A palavra de Deus aqui vai começar a fazer você começar a ver a vida a partir de uma perspectiva de fé. E aí nós vamos para o ponto 2, que é sobre a perspectiva. E o que Deus fala? O que Deus faz com Abraão? Abraão estava na sua realidade, dentro da sua tenda. É maravilhoso isso aqui. Deus começa a falar com Abraão dentro da tenda, termina falando com Abraão fora da tenda. Então, além da questão das limitações e dos problemas que Abraão tinha, ele também tinha outra questão, ele tinha a perspectiva errada dos seus problemas. Porque às vezes, gente, a gente não tem só um problema na mão, a gente olha para esse problema de maneira errada. É igual quando o pregador fala, né? Não diga para Deus o tamanho do seu problema, diga para o problema o tamanho do seu Deus. Isso é um clássico, irmão. Se você, olha, é um clássico da igreja evangélica do Senhor. Porque é uma questão de perspectiva. E Abraão não tinha só uma limitação e um problema, ele também tinha um problema de perspectiva, porque dentro da tenda, como que ele ia olhar para o céu? Se Deus dissesse assim, olha para cima, Abraão, ele ia olhar e ele ia perceber o teto da tenda. E vou repetir para você, Abraão era rico, era mais rico que nós tudo, provavelmente. Ele tinha a melhor tenda do deserto. Irmão, não tinha tenda para bater ali. Ele era um homem rico, ele fez a melhor tenda, mas mesmo a melhor tenda que ele pudesse fazer, ele ainda, olhando para cima, iria ver o teto da tenda. E Deus precisava tirar ele da tenda e levar para fora, para que ele saísse da sua realidade e fosse para o nível espiritual, o nível da verdade. Às vezes, irmão, a gente quer definir a nossa vida pela nossa realidade, mas a gente deveria definir a nossa vida pela verdade de Deus, não pela realidade que a gente vive. Muitas vezes a nossa realidade, na verdade, não está nada fácil. Nós estamos chorando em sofrimento, em angústias e em várias áreas da nossa vida. Mas Deus está nos chamando para definir e olhar para a nossa vida de uma perspectiva daquilo que é verdade. Deus quer que a gente mude os nossos olhos. Quando Jesus vai falar com os discípulos, e ele fala assim, olha, o que o povo está dizendo? Né? O que os estudiosos, o que eles dizem? Eles dizem que faltam, agora eu não me lembro, alguns meses para a colheita. E Jesus diz assim, levantai os vossos olhos, porque os campos já estão brancos. Às vezes os nossos olhos estão baixados por causa da nossa realidade, das nossas limitações. Mas o Senhor diz, levantai os vossos olhos, para que a gente possa ver as coisas a partir de uma medida espiritual.
onde nós vamos encontrar a verdade de Deus. Onde nós vamos encontrar, e é aqui que reside a fé, irmão. Fé não é otimismo. Eu acho que eu sou muito pessimista, me falta fé. Não, irmão, vamos trabalhar no nosso pessimismo. Se precisar, vamos se consultar com o psicólogo. E vamos trabalhar o nosso pessimismo, vamos entender o nosso pessimismo, vamos melhorar o nosso pessimismo, que são coisas naturais da nossa vida, do nosso temperamento. Mas fé, irmão, é olhar as coisas a partir da perspectiva de Deus. E Deus estava precisando dar um choque em Abraão. E para dar um choque, Ele tirou Abraão de dentro da tenda dele e colocou ele para fora. Por quê? Porque para ver as estrelas não daria para ver dentro da tenda. Às vezes, irmão, Deus precisa dar assim uma chacoalhada na nossa vida. Às vezes você precisa buscar em Deus outros ambientes, outros lugares, outras pessoas, algumas pessoas que você vê que fluem em fé, não otimismo, mas fluem em fé, em confiança naquilo que Deus vai fazer. Para que você seja agitado no seu coração e perceba que, existe uma maneira diferente de olhar a vida. Existe uma maneira diferente de olhar para a vida. E não é porque eu trabalhei meu merecimento, não é porque eu fiz um monte de consulta e melhorei algumas coisas do meu temperamento, não, é porque eu entendi espiritualmente, é porque a palavra de Deus encheu meu coração e agora eu estou olhando as coisas a partir de uma medida de fé. Agora eu estou olhando as coisas com confiança de que Deus vai fazer, de que Deus pode fazer. Agora eu estou olhando a vida de uma maneira diferente. Terceiro ponto, então veja, existe uma limitação a partir da realidade, existe uma força de Deus, um movimento de Deus em tirar você da sua realidade e levar você a um lugar onde você possa ter uma nova perspectiva. Irmão, a gente foi na Guatemala, e assim, é uma pena que todos vocês não puderam ir, porque quando a gente foi lá na Guatemala, uma igreja com, acho que 12 ou 13 mil lugares, uma igreja maravilhosa, com uma presença de Deus assim, aquilo levou muito a nossa perspectiva, sabe, daquilo que Deus pode fazer. Às vezes, irmão, você pensa nações global, e a gente fala e ministra e passa vídeo, e às vezes para você é muito etéreo, né, muito abstrato, ou às vezes é muito impossível, porque às vezes você está olhando de maneira natural para essa coisa. Às vezes você questiona no seu coração e você fica pensativo, você olha para a igreja e você vê alguns lugares vazios, aí você fica pensando assim, mas ô pastor, você pensa só, você não fala, né, mas você às vezes pensa, mas assim, ô pastor, qual é o sentido de a gente construir uma igreja maior, quando na verdade eu estou aqui no culto sentado e tem mais lugar? É porque tu está dentro da tenda, né? É que tu não está olhando as estrelas, né? Tu está olhando o teto aqui, né? É que tu está pensando só em ti, né? Só em nós, né? Tu está pensando que a única coisa que Deus quer com a nossa igreja é preencher esses lugares vazios. Tu não está pensando que Criciúma tem mais de 200 mil pessoas e que nem Nações Global comporta o tanto de pessoas que Deus vai mandar para nós. Aí às vezes Deus precisa nos tirar da tenda, porque a gente está dentro da tenda, e a gente pensa, não, mas para quê? Bobiça. Você, não, você está olhando para o teto, a sua visão natural, os seus olhos naturais, chegam até aqui o teto, e o Senhor quer fazer coisas sobrenaturais, e você está pensando, não, mas aí não precisa. E é maravilhoso, porque parece até modéstia, né? Quando a pessoa diz, não, mas não precisa de tudo isso, ela está se achando modesta, ela está se achando assim, sábia. Mas ela está olhando com os olhos naturais. Não tem fé alguma nisso. Não tem fé alguma, irmão. Se a gente fazer uma igreja que a gente pode construir, onde está a nossa fé? Não precisa de fé, irmão. Se nós juntar 100 pilhas de cada um e construir a igreja que a gente quer, para que fé, irmão? É só olhar com os olhos natural. Não precisa de nenhum movimento. Não precisa a gente ser desafiado no nosso espírito a lutar por coisas muito maiores. Por quê? Não. É um movimento natural. Só pega aqui, ó, tira aqui essa coisa e bota essa igreja até para lá, já vai dar mais gente. São movimentos que não nos desafiam, porque nós estamos limitados
na nossa tenda. Sai da tua tenda, irmão. Sai da tua tenda. Há um universo para você ver, há novas perspectivas para você ver. Sai das coisas que tu construiu, irmão. A tenda, sabe o que é? São as coisas que tu construiu com as tuas mãos. Tu construiu a tenda. E aí tu olha a vida a partir daquilo que tu construiu. E aí tu pensa, e a gente faz muito isso. A gente faz muito isso. É muito difícil ser liberto dessas coisas. Porque a gente começa a olhar para a vida a partir assim, né? A gente fala com o irmão, que às vezes é mais abastado. Só que a gente olha para o outro a partir da nossa realidade com olhos naturais. E aí a gente fala assim, ó, quanto que tu pagou nisso aí? Não, paguei R$1.000. R$1.000 tu pagou nisso aí? Mas se fosse eu, não pagava R$10. Sim, a tua realidade está aqui. E tu está olhando para a vida dos outros a partir da tua realidade. Mas a realidade dos outros, ela é diferente da tua. Mas eu não quero que tu melhore o teu olhar. Eu não estou fazendo uma sessão de coach para te melhorar o teu olhar a respeito da realidade dos outros. Apesar que é bom tu entender isso. Eu quero que você saia daqui, saia dessa guerra pequena e vá para o verdadeiro desafio da vida, que é olhar a vida a partir da perspectiva da fé. A partir de compreender os grandes movimentos em Deus. Ô Abraão, eu vou te dar uma descendência. Tu acha que Abraão vai assim, ô Senhor, mas tu, poxa Senhor, eu nem um filho tenho, tu fica me falando de descendência, tá toda hora profetizando para mim de descendência, mas nem um filho tem, poxa, eu não tenho nem o mínimo múltiplo comum, nem o mínimo que era para ter uma descendência eu não tenho, como é que tu fica me falando de descendência? Tá vendo a mente natural? A mente natural da gente, ela fica assim. É a mente natural. Eu não tenho nem o mínimo aqui para fazer alguma coisa. Como é que eu vou ter o máximo? Imagine o choque daquela viúva. Quando o profeta Elias chega na casa dela e ela diz assim, olha, a tua serva vai morrer, só tem mais um pouquinho de farinha. Eu vou fazer, vou comer e o meu filho e depois nós vamos morrer, que não tem mais comida. Aí o profeta, porque o profeta poderia ter chegado e falar assim, a farinha da panela não vai acabar. Vai dar tudo certo. O profeta chega assim, olha só, o que tu tem aí, tu faz aí e dá para mim comer. Ô gente, irmão, aquela viúva, ela teve que ir para a realidade espiritual na hora. Porque na realidade natural, no nível natural, ele vai assim, mas tu é, né? Tu é descarado, né, ô profeta? Eu estou te dizendo que nós vamos comer e morrer, e ainda a última comida que eu estou dizendo que nós temos para comer e morrer, tu ainda está tirando de nós. Por quê? Porque o profeta, sendo usado por Deus, estava querendo que a viúva e que seu filho parassem de ver a vida a partir de uma perspectiva natural, mas vissem a vida a partir de uma perspectiva espiritual, daquilo que é verdade. Depois é que aconteceu o milagre, irmão. Seria muito bom, né? Deus provar as coisas da perspectiva espiritual. E depois que Deus provasse, a gente parasse de olhar a vida de maneira natural, né? Deixa eu te falar uma coisa. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Não espere que as coisas aconteçam na tua vida para depois tu acreditar, irmão. Não é assim que funciona a fé, irmão. Irmão, o povo de Israel, ele viu água verter de uma rocha, no deserto. E ainda assim murmurava e reclamava de Deus. Não pensa que vão acontecer milagres para tu crer. Tu crê para depois acontecer milagre. Tu tem que sair do nível da realidade natural e ir para a verdade espiritual. Quando tu estiveres aqui, o teu coração vai ser provado e aí as coisas vão acontecer. Senhor, já estou com 85 anos, Senhor. Já se passaram 10 anos. Ainda não tenho filho. Olha o desafio para Abraão. Por que esse camarada foi chamado pelo apóstolo Paulo, pela palavra, de pai na fé? Por que ele é exaltado no capítulo dos heróis da fé de Hebreus? Porque ele foi desafiado na sua fé a sair da sua realidade. Terceiro ponto: limitação, perspectiva, natureza. Olha para o céu e conte as estrelas, se é que podes. Irmão, quando Deus quer nos tirar da realidade natural e nos levar para uma perspectiva espiritual da verdade,
ele vai nos fazer olhar para a glória dele, para aquilo que faz parte da glória de Deus. E os Salmos diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Os céus, eles anunciam o tamanho de Deus, a glória de Deus. Já pensou que Deus sabe, conhece e chama pelo nome cada estrela do céu? E são bilhões e bilhões e bilhões de estrelas. Já pensou que os cientistas olham pelos telescópios e eles dizem que o universo está em constante expansão, que eles nunca viram o final do universo? Porque tudo isso demonstra um Deus que é ilimitado, um Deus que não há limitação, um Deus que é ilimitado. Então o homem nunca vai achar o final do universo, porque o final do universo não existe. Porque quem fez o universo foi Deus, e Deus faz aquilo que Ele é. Deus faz aquilo que demonstra a sua glória. O que acontece na nossa vida? Às vezes a gente quer que Deus transforme a nossa realidade para a nossa própria glória. A gente diz para Deus assim, ó, Deus, a realidade está aqui, não está muito boa, mas se tu melhorar umas 3 coisas aqui, eu já vou ficar de boa, eu nunca mais reclamo. Melhora um pouquinho meu salário, meu emprego, faz um negocinho aqui, faz isso aqui, isso ali, isso aqui, e nós já vamos ficar de boa. Nem vou te incomodar mais. Mas o problema é que aquilo que Deus faz na sua vida é para mostrar a glória dele, não a tua glória. O que Deus deseja fazer na tua vida e através da tua vida é demonstrar a glória que Ele tem. Então Deus nunca vai te dar um presente do teu tamanho, Ele sempre vai dar um presente do tamanho dele. Todas as coisas que Deus faz na sua vida tem o tamanho dele, não o teu tamanho. Porque o presente representa o presenteador. Já viu como você vai dar presente? Quando você vai dar presente, agora final de ano é complicado, né, irmão? A lista é grande agora. Aí você vai dar presente. E aí como é que você faz? Você faz as contas ali, porque tem um monte de gente que dá presente. É filho, é pai, é tio, é pastor. Pastor é muito importante. É isso, é aquilo, aí você vai fazendo a contabilidade. Você vai vendo as suas circunstâncias, não está errado, irmão. Você vai vendo a sua realidade e você vai presentear de acordo com a sua realidade. Às vezes a minha esposa assim, não, mas vamos dar esse presente. Eu falo assim, não, mas esse aí não dá. Calm down. Easy, take easy, please. Mais baixinho um pouquinho. Não, mas merece. Não, merecer, merece. Merecer, eu queria assim, meu Deus. Eu queria dar muito mais coisa. Mas eu, na minha realidade, não estou dando um presente segundo a realidade do outro. Eu estou dando um presente segundo a minha realidade. E está tudo bem, é isso mesmo a vida, é isso mesmo. Agora faz a mesma coisa com Deus. Deus te dá presentes a partir da tua realidade ou a partir da dele? Quando Deus quer te dar coisas, quando Deus quer fazer coisas na tua vida, você imagina Deus pensando assim, deixa eu fazer as contas na contabilidade aqui. Chama o Gabriel ali, chama o Miguel e chama o contador do céu e vamos ver se tem caixa aí para fazer isso. Irmão, Deus quer fazer coisas na tua vida a partir da realidade dele. A partir da verdade de quem Ele é. Ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Ele é o dono de tudo, irmão. Ele vai fazer coisas na tua vida para demonstrar a glória que Ele tem. Mas às vezes a gente está dentro da tenda. A gente está dentro da tenda, a gente está olhando o teto da nossa tenda. E a gente vai falar assim, Deus, aqui Deus, ó. Bota um lustrezinho nessa tenda. Vamos dar só uma reformadinha nessa tenda aqui, que já vai ver, já está bom, eu sou humilde, eu sou simples. Irmão, pequenez não é simplicidade nem humildade, tá? Na verdade, se você perceber na vida, só dá para demonstrar humildade se você tem dinheiro e poder. Para perceber. A humildade demonstrada, na verdade, e a simplicidade, quando você tem condições de não ser aquilo. Porque se você não tem escolha, você não tem escolha. Aí como é que você demonstra humildade e simplicidade? E às vezes a gente fala assim, não, olha a minha tenda, não, mas eu só quero, né?
aquele irmão que vai falar, eu só quero ir para o céu, irmão. Se eu tiver uns 20 quilômetros de Jesus, tá bom, né? Eu só quero ir para o céu. Irmão, eu quero ir para o céu, ficar pertinho de Jesus, né, irmão? Tá bom que tem um monte de gente na frente? Tá bom. Tem um monte de irmã do circo de oração de coque na frente? Tá bom. Mas vamos tentar, vamos sair da nossa pequenez natural. Vamos sair das nossas coisas pequenas, que às vezes a gente idolatra, né? A gente acaba se tornando idólatras da nossa suposta humildade, da nossa suposta simplicidade, que não tem nada de humildade nem nada de simplicidade. Deus é grande, irmão, e Deus quer mostrar a glória dele. E é maravilhoso quando você vê alguém de destaque sendo exaltado e a pessoa diz assim, não é sobre mim, é Jesus. Eu vi o técnico do Mirassol. Irmãs, o Mirassol é um time de futebol, que até ontem não era ninguém e aí parece que está em quarto, quinto, terminou aí. E o técnico do Mirassol, que é aquele cara que fica lá na linha de fora, não é o que joga, o cara que fica na linha de fora. Ele foi escolhido melhor do campeonato, e aí ele deu a glória para Jesus. Olha que maravilhoso, irmão. O camarada foi escolhido melhor técnico do campeonato, sabe que ele fala, ei, não foi eu, foi Jesus. A glória é de Jesus. Então quer dizer, é Deus fazendo coisas grandes. Ele estava com um time pobre, de jogador que ninguém conhece, e ele foi lá e conseguiu, né, o Davi entre gigantes. Então imagina como Deus é honrado nesses lugares, como Deus mostra que até no futebol ele entra, irmão. Porque Deus é brasileiro, né? O pessoal falava por aí, né? Então, irmão, quanto mais você é exaltado, mais Deus pode mostrar a glória dele. Agora, obviamente, se você pensa que você está sendo exaltado para ti mesmo, tu ainda está no natural. Tu ainda está nas coisas naturais. Se tu pensa que as coisas que Deus quer fazer na tua vida é sobre ti, tu ainda está no natural. Ei, Abraão, olha só, eu tenho um filho que está aqui comigo sentado à minha direita, só que eu preciso mandar esse filho a ir para a terra, porque esse filho vai salvar e vai redimir a humanidade. Porque a promessa que eu te fiz, Abraão, em Gênesis 12 é, em ti vão ser benditas todas as famílias da terra. Só que para as famílias serem benditas em ti, eu preciso do meu filho Jesus aí na terra. Só que sabe de uma coisa? Da onde que esse meu filho vai vir? Da tua descendência. Então a grandeza, Abraão, que eu estou te dando não é sobre você, é sobre aquilo que eu estou construindo na história do mundo. Por que às vezes a gente não aceita essas coisas? Porque a gente continua pensando com olhos naturais a respeito daquilo que Deus pode fazer para a nossa glória. Não é Deus levando a gente para lugares altos, nos abençoando de diversas maneiras para a glória dele. Não, é Deus mudando algumas realidades para que a gente não tenha tanto problema na vida. Abraão, tu vai ser a representação, Abraão, de um povo e de um homem que vai nascer através da tua semente, Abraão, que vai redimir todas as famílias da terra. Existem coisas mais grandiosas, Abraão, do que a sua própria vida. Então Deus deseja manifestar a sua glória, não a nossa. Quarto ponto, limitação, perspectiva, natureza, capacidade. Quarto ponto, a capacidade. Eis que o Senhor me tem impedido de dar a luz. Veja, Sara, que fala essa frase, mais um pouquinho para frente. Mais um pouquinho para frente. Isso, mais um pouquinho para frente. Sara fala essa frase porque ela está olhando para a capacidade dela. Ela está olhando para aquilo que ela pode produzir. Então, dentro da realidade que você tem, como às vezes a gente não consegue romper por outro lado da verdade espiritual, a gente continua dentro, olhando a nossa vida pela realidade que a gente tem, a gente vai perceber qual é a capacidade que a gente tem para fazer alguma coisa. Aí você pega um folheto do Profetize, e você vai escrever no folheto do Profetize, você pensa assim, cara, o que eu tenho capacidade para fazer? Eu tenho essa e essa capacidade, eu já fiz esse ano. Então o que eu vou pedir para Deus? Eu vou pedir, deixa eu ver, vou ser modesto. Senhor, o dobro do que eu fiz esse ano, no ano que vem. Aí tem gente que é mais ousada, não está no nível da fé, irmão, está no nível natural. Ousadia é uma qualidade natural aqui. Aí tem gente que é mais ousada, que ela fala assim, não, eu não vou pedir só o dobro,
Porque tem que ser um impossível, né? Tem que ter um quê de impossível. Eu vou pedir umas 5 vezes o que eu fiz esse ano. Ainda nem está muito no nível do impossível. Mas você ainda está olhando pelos olhos naturais. Você ainda está olhando a partir da sua realidade e está tentando multiplicar a sua realidade para alcançar alguma realidadezinha melhor na sua vida. E Deus está falando, para de olhar a tua realidade e começa a olhar a verdade, aquilo que eu quero fazer na tua vida, aquilo que vai demonstrar a minha glória na sua vida, aquilo que é a verdade que Deus já disse, que Deus já te prometeu. E quando Sara e Abraão estão olhando para a realidade, eles pensam, cara, Eliezer a gente tem aqui, vamos lá, vamos ver o que a gente tem na mão. O que a gente pode fazer com a nossa capacidade? Eliezer a gente tem aqui, é um servo fiel, é leal, se nada der certo, fica tudo para Eliezer. Ok. O que mais que a gente pode fazer? Olha, Abraão, eu tenho uma egípcia aqui, a Agar, dá para fazer o seguinte, Abraão, dorme com ela, deita com ela, tu vai ter um filho dela, eu pego o filho dela para mim, né? Ela é uma barriga de aluguel. Só não assinaram o contrato para essas coisas. Eles fizeram, mas não assinaram o contrato. Aí deu tudo errado ali. Mas eles estavam olhando para a capacidade deles. O que a gente pode gerar segundo a nossa própria capacidade? E aqui, irmão, entra um ponto muito importante da vida. Não existe, na verdade, um pecado intrínseco em você olhar a sua realidade e a natureza das coisas, porque elas são naturais. Aqui são as coisas espirituais, a verdade espiritual. Mas no momento em que eles chamam Ismael e que eles tentam burlar segundo a sua capacidade, eles não estão na realidade, não estão na espiritualidade, eles estão na carnalidade. Eles já vieram para trás. Aqui é pecado. Aqui eles geraram um filho segundo a carne. Aqui eles já foram para outro âmbito da vida. Porque às vezes a gente pensa que a gente tem que negar a realidade para que a gente possa viver uma espiritualidade. Irmão, a realidade é realidade. Você vai fazer contas, você vai olhar o que você pode, você vai olhar o que você não pode. Você não vai pensar assim, agora eu tenho fé e o dinheiro vai entrar na conta para pagar o boleto. Não, irmão. Deus pode, obviamente, transformar, fazer um milagre e tal. Você precisa olhar a vida a partir da verdade, com fé. Mas essa fé não é mágica. Não é mágica. Então você precisa ver a realidade das coisas. E obviamente melhorando na maneira como você olha. O que você não pode fazer? É ir para a carnalidade. É ir para trás. É pensar assim, cara, então assim, como eu não fui para a espiritualidade, eu vou voltar para a carnalidade. E aí eu vou gerar segundo as minhas próprias forças. E depois o apóstolo Paulo vai nos ensinar que Ismael foi o filho gerado na carne, mas Isaac foi o filho gerado no espírito. E o problema é que a promessa de Deus na nossa vida não é para as coisas geradas na carne. São para coisas que são geradas no espírito. Não vamos negar a realidade, mas vamos viver a partir do Espírito. Não é negar a realidade, irmão. A sua realidade é sua realidade. Você faz contas, você vê a sua família, você vê o seu casamento, você vê os seus filhos. Você programa, você pensa, você analisa, você escreve. Você organiza, você luta, você trabalha, você se esforça. É a sua realidade. Mas Deus quer que você veja a vida a partir disso daqui, não a partir daquilo ali. Só que às vezes você está tão angustiado aqui, e parece que a promessa de Deus na sua vida para algumas coisas estão demorando tanto que assim como Abraão e Sara, você pensa, eu vou produzir as coisas a partir da minha carne. E aí, irmão, causa uma confusão, porque daí o filho da carne não pode herdar a promessa. As coisas que não nascem do Espírito, irmão, não vão produzir bons frutos na sua vida. Não vão produzir bons frutos. Na verdade, elas vão ser um empecilhos a ponto de chegar um tempo que o Ismael teve que ser separado do Isaac. Porque a carne e o espírito não combinam. E isso diz respeito, irmão, às vezes a você olhar para a sua capacidade. Veja, a tenda foi aquilo que você produziu. Quando nós pensamos na tenda, nós pensamos em tudo que você conquistou até aqui. Tudo que você conquistou até aqui, está a tenda, que está às vezes te limitando. Deus quer te tirar da tenda para você olhar o céu.
Está te limitando as tuas coisas que você já fez. Porque você está olhando para o futuro e está pensando, o que eu já fiz, e o que eu já fiz pode ser multiplicado às vezes. Não, não é para multiplicar o que tu já fez. Deus quer fazer o novo. Deus quer fazer coisas novas. Não é que nós vamos jogar o passado todo fora, irmão. Mas é que às vezes a gente quer ficar repetindo o passado das coisas que a gente já fez. E não é isso que Deus deseja fazer. Deus deseja fazer coisas novas e grandiosas a partir da verdade que Ele tem a respeito da tua vida. Só que às vezes a gente vai para a carnalidade. E aí nós temos que cuidar. Nós temos que cuidar com a nossa carnalidade, com a nossa tentativa de fazer. Então o Eliezer é o que eu tenho, Ismael é o que eu consigo fazer, mas Deus quer te dar um Isaac. E o Isaac é novidade, irmão. O Isaac tu nunca produziu. Pensa bem. O Isaac eles nunca produziram. Era uma novidade, é o novo de Deus para a tua vida. São coisas novas, temporadas novas. São direções novas. São coisas que estão vindo do Espírito, que às vezes até não combinam com a realidade que tu vive. Mas tu vai viver aquela realidade. Tu vai ter que lidar com aquela realidade, mas Deus está te fazendo sonhar, Deus está te fazendo ver, Deus está te fazendo crer. Que mesmo a despeito daquela realidade, as coisas vão acontecer, você vai crescer. Deus já me disse coisas, irmão, a respeito da minha vida aqui nessa igreja, e às vezes até em cultos, não existe culto normal, mas em cultos assim que Deus, ali na minha cadeirinha, coisas grandiosas para mim no meu coração. Tem uma coisa que Deus me disse que é muito, muito grande. Eu só falei para minha mulher, eu acho. Muito, muito grande. Eu nem imagino como que vai acontecer isso. Às vezes até duvido que vai acontecer, mas tá aqui, ó. Não combina com a minha realidade atual, mas tá aqui, ó. É uma verdade espiritual e eu tenho a convicção que Deus me disse, então vai acontecer. Eu não vou conseguir produzir com a carne, eu não preciso tentar produzir com a carne. Eu tenho que lidar com a minha realidade, crendo que daqui a pouco Deus faz assim, ó. Irmão, é só uma palavra na tua vida, irmão. Toda a realidade que tu está vivendo, irmão, Deus só faz assim, ó, é só uma palavra. E Ele muda toda a tua realidade, irmão. Essa tempestade para em uma palavra. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É só uma palavra de Deus na tua vida. Levanta os teus olhos, levanta os teus olhos. Ei, levanta os teus olhos, os campos já estão brancos, já estão maduros. A colheita já está pronta. E por último, irmão, a transformação. A limitação, a perspectiva, a natureza, a capacidade e a transformação. Irmão, depois de 25 anos, dos 75, depois de 24 anos, que é dos 75 aos 99, quando Abraão está com 99 anos, irmão, que o Ismael já está com 13, o Abraão está com 99, que daí fala assim, ó, não, olha assim, deu, né, 99, a Sara com 10 anos, com 89, e eu com 99, irmão, não, se não deu com 75, com 99 é que não vai dar. E aí chega o Jesus, provavelmente acompanhado de 2 anjos, vai falar com ele faz um churrasquinho para Jesus lá. Por isso que eu gosto de churrasco, irmão. Jesus gostava de churrasco, ele falou, manda matar o novilho, faz umas coisas boas lá, faz um pãozinho, com glúten, com tudo acompanhado. Jesus está almoçando e Jesus fala para ele, ei, daqui 1 ano, eu vou voltar aqui daqui 1 ano, e daqui 1 ano eu vou voltar, e tu vai ter um filho nas tuas mãos. Quando a Sara escutou isso, o que a Sara fez quando ela escutou isso? A promessa, o que ela fez? A Sara riu. Aonde que a Sara estava? A Sara estava na tenda. A Sara estava na tenda, irmão. Sai da tenda, irmão. Sai da tenda. Dentro da tenda, irmão, as coisas que o Espírito fala não combinam. Porque as coisas que o Espírito fala não podem ser colocadas dentro de uma caixa.
As coisas que Deus fala ao seu coração e que promete para você não cabem dentro da sua realidade. Não cabem dentro das coisas que você construiu. Você olha para a sua realidade, para as suas circunstâncias e você diz, meu Deus, mas isso, aquilo outro, não. Ela estava dentro da tenda e ela riu consigo, e depois ela tem um debate com o anjo diz, você riu? Não, eu não ri, você riu. Porque as coisas espirituais, irmão, a verdade espiritual, às vezes realmente, quando ela chega, a gente pensa assim, não, né? Tá doido, né? Eu? Quem eu? Eu aqui? Desse jeito? Com a realidade que eu tô? Com as coisas que eu tenho? Eu? O quê? Acontecer isso? Não, Jesus. Não. Só vendo para crer. Irmão, o milagre só acontece depois da fé. A palavra é que traz fé, não é o milagre que traz fé, irmão. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem pelo milagre. O milagre vem pela fé, a fé não vem pelo milagre. As coisas precisam ser cridas no Espírito, na verdade que Deus está falando. Você vai olhar as coisas pela perspectiva do Espírito. Então, nesse último ponto na transformação, Deus chega para Abraão, que se chamava Pai Exaltado. Fique de pé já, para parecer que está terminando. Abraão, teu nome não vai ser mais Abraão. Teu nome vai ser Abraão. De pai exaltado, você vai ser pai de multidões, irmão. 99 anos, esterilidade. Deus ainda chega depois de 24 anos e chega e diz para ele assim, teu nome já era pai, mas agora vamos mudar para pai de multidões, mas nem filho tem. E o filho que tem, na verdade, nem era para ter, e Deus disse que não, mas não é esse filho. É o nosso pai na fé, irmão. É Abraão, é o nosso pai na fé, o homem que nos ensina a crer nas promessas de Deus. É o homem que Hebreus vai dizer que ele acreditava numa cidade da qual Deus é o arquiteto e construtor. Era um homem que andou por aquela terra como estrangeiro, porque ele tinha uma fé maior, ele tinha uma crença maior, uma confiança. Ele aprendeu em Deus a olhar os olhos da fé. No final, irmão, tudo que Deus faz na nossa vida é para revelar quem Ele é. Tudo que Deus faz na nossa vida é para revelar quem Ele é, para a glória dEle, para revelar quem Ele é. E revelando quem Ele é na nossa vida, nós vamos entender quem nós somos nele. A nossa identidade vai sendo transformada na medida em que nós vamos nos aprofundando da glória. Quanto mais glória de Deus, mais nós vamos entendendo quem nós somos, e nós vamos indo para o lado da verdade espiritual. É isso que o Senhor deseja para a nossa vida, irmão. Vou repetir de novo para cantar. Já vem vindo vem vindo para cantar. Deus não está fazendo conta para te abençoar, irmão. O presente de Deus é do tamanho de Deus. O presente de Deus não é do teu tamanho. As bênçãos de Deus para a tua vida não são do teu tamanho. São para demonstrar, é cálice transbordante. É a medida recalcada, sacudida e transbordante. Não é só para você. É para compartilhar, é para dividir. Feche teus olhos, vamos cantar.